Ótimo. Então, vou apresentar aqui minha tela. E vamos lá. Bem, parte de capacitância, né, uma parte bem tranquila. E aí, basicamente, o que seria, né, a gente já está começando a aplicar os conceitos, né? A gente viu os conceitos de campo elétrico, né? Força, campo, né? Vimos a lei de Gauss, né? Que é como calcular o campo elétrico para distribuições simétricas, né? Você aproveita a simetria do problema. E vimos a formulação do potencial, né? Que por ser uma quantidade escalar, é muito mais fácil você tratar, né, com o potencial, calcular o potencial de uma certa distribuição, do que calcular diretamente o campo. Né? E aí a gente viu como calcular o campo a partir do potencial. Né? Então, em tese, é mais fácil você calcular o potencial e do potencial a calcular o campo do que diretamente calcular o campo. Né? E aí a gente vai começar a aplicar, né, aplicar essas definições aí, né, que a gente viu. Aí a primeira, vamos dizer, aplicação prática, né, é no estudo dos capacitores. Né? Ixi, minha mesinha deu um erro aqui, gente. Deixa eu ver o que é isso. Depois da atualização. Vou fechar o programa aqui e vou abrir novamente, tá? Deu uma louca aqui. Então, bora ver de novo. O próprio programa que está... Depois que atualizou, enfim. Então, vou abrir pelo outro aqui. Tá? Pelo Sketchbook. Vamos ver aqui. Aqui está normal. E aí, o que seria um capacitor, né? Se vocês lembraram, no início da aula eu falo a comparação entre um capacitor e uma pilha, né? Então, a função do capacitor é semelhante à função de uma pilha, né? A diferença que é armazenar energia elétrica. A diferença dos dois vem no fato do quão você consegue fornecer energia a um dispositivo que está conectado ali, o quão rápido, né? Você consegue fornecer energia. Tá? Então, uma pilha, ela fornece energia, né? Mas ela fornece energia aos poucos, vamos dizer assim. Né? Ela fornece energia ao longo prazo. Tá? Já o capacitor, né? É um dispositivo que fornece energia, né? Energia, vamos dizer assim, vou colocar, num curto intervalo de tempo. Tá? E aí, uma aplicação prática, né, são esses flashes do celular da gente. Quando a gente tira uma foto que aciona o flash, os circuitos ali do celular, eles são conectados a capacitores que armazenam energia vinda da bateria do celular, né, e ficam ali guardadinhas para, no momento que você apertar o botão e tirar a foto, essa energia seja fornecida, né, para que saia aquela grande quantidade de luz, né? E
e elas têm que ter também a capacidade de se carregarem rapidamente, de maneira que, quando você vai tirar outra foto, você tem a energia disponível também, né? Então, essa é a grande diferença entre o capacitor e uma pilha ou uma bateria, tá? E aí, a capacidade desse dispositivo em armazenar energia, a gente mede pela capacitância, né? Que a gente chama de V, né? Ah, opa, alguém quer comentar alguma coisa? Não tá vendo não, mas fiquei com essa dúvida. Olha, Aquelas câmeras que tipo, soltam um monte de flash, é um capacitor só ou são vários capacitores? são vários ali, são várias associações, né, de capacitores, né? Você tem um circuito ali, tá? Antigamente, eu lembro que eu tinha uma câmera digital que, né, era câmera digital, logo após aquelas antigonas, né, que os capacitores demoravam um tempinho ainda, né? Você tirava uma foto, né, disparava o flash e ele ficava um tempo para carregar os capacitores ainda, né? As primeiras ali, vamos dizer. De maneira que o celular hoje praticamente você pode tirar fotos instantâneas, né? Porque a tecnologia já é outra, né? Então isso está tudo interligado ali, tá? Ah, isso. Tem alguém falando aí no chat? Se quiser falar no microfone, à vontade. Tá? Aqui eu não tô, eu vou ter que voltar para a tela lá para eu olhar. TechPix, a minha não chegou a ser TechPix, não. Foi melhor que TechPix. Então, como é que você mede a capacidade de um dispositivo armazenar carga, né? É simplesmente dividir a carga que ele pode acumular pela DDP que é gerada ali, né? Então, isso aqui que você mede, vamos dizer assim, a capacidade do seu capacitor em armazenar carga. Então, quanto mais carga ele acumular para uma certa diferença de potencial, maior a capacitância, então ele consegue armazenar mais carga, né? Consequentemente, né, para uma determinada quantidade de carga, quanto menor, né, a DDP que ele fornecer ao circuito, né, para uma certa carga, também isso vai medir, né, a capacidade térmica dele. Então, a capacitância, né, estou considerando capacidade térmica, termometria, a capacitância, né, então, são esses dois fatores aqui, né. Para uma certa DDP, quanto mais carga ele armazenar, maior a capacitância, né? Uma certa DDP, né? Que ele está gerando ali no circuito, tá? E para uma certa quantidade de carga, se você manter esse numerador constante, né? Quanto menor a DDP, maior também vai ser a capacitância, né? Ou seja, é a capacidade dele armazenar a carga, tá? E aí essa capacitância, né, vocês viram lá nas aulas que depende da geometria exclusivamente do seu capacitor. Então você pode ter capacitores de placas paralelas, né, que é o, vamos dizer, o mais fácil da gente estudar, né? Você tem uma distância D aqui, né, e como é que você carrega ele? Você liga os fios aqui, cada plaquinha dessa numa bateria, de maneira que depois de um tempo você tem cargas positivas e cargas negativas, né? E aí aqui você tem sempre, quando ele está carregado, né, totalmente, você tem mais Q e menos Q, tá? Então a gente viu que, por exemplo, para esse capacitor, a gente pode mostrar que a capacitância dele é Y0 A sobre D, né? Onde A é a área das placas, né? E D é a distância entre as placas, tá? Então se vocês olharem, ó, Y0 é uma constante, como a gente sabe, e esse termo aqui, ó, é um termo que depende só da geometria do seu capacitor, né? Que é a área dividida pela distância entre as placas, tá? E aí você pode ter o cilíndrico, né? A gente discutiu. Você pode ter o esférico, né? Que foi também os outros dois que a gente discutiu, tá? Isso aqui, obviamente, também vai depender das dimensões dele, né? Dos raios internos e raio externo, tá? Como a gente viu lá.
E por fim, a gente viu o fator de você introduzir entre as placas de um capacitor, que a gente chama de meio dielétrico, né? Ou seja, você preencher, essa expressão aqui só vale para o vácuo, né? Aqui é o vácuo, né? Mas aí você pode preencher isso aqui, né, esse espaço, com um material dielétrico, né? Ou seja, com um isolante, tá? E aí a gente viu que o efeito disso é polarizar as cargas, né? Ou seja, aqui tem um campo elétrico sendo aplicado da placa positiva para a placa negativa, né? E o efeito disso no interior do material é polarizar as cargas, né? Separar as cargas positivas de um lado e as negativas um pouquinho do outro, né? Um ligeiro, vamos dizer, deslocamento de cargas, tá? E aí a gente viu, né, que o efeito é um campo contrário ao campo original, ou seja, você tem, vamos dizer, o campo aqui é enfraquecido, né, no interior do o campo líquido, né, é enfraquecido, tá? De maneira que a capacitância agora, com esse capacitor dielétrico, né, por exemplo, aqui no caso do capacitor de placas paralelas, né, para qualquer capacitor, né, a capacitância com dielétrico vai ser K vezes a capacitância que ele teria se tivesse ar preenchendo, né, o meio entre as placas, tá? Que a gente viu que isso aqui para o ar e para o vácuo são aproximadamente o mesmo valor, né? Você pode usar a constante eletrostática, né? No ar ou no vácuo são aproximadamente a mesma coisa, né? E aqui, por exemplo, ó, todos os termos que aparecem ε0 você substitui por K ε0. Então, nesse caso aqui, se você tivesse um material dielétrico, né? Por exemplo, eu tenho uma tabelinha lá, né? Você pode ter cerâmica, você pode ter, enfim, vários materiais, né? Então, substitui ε0 por K ε0, né? E ficaria K ε0 A sobre D, tá? Então, você vê claramente aqui, ó, que a capacitância é aumentada pelo fator K, né? Ou seja, ela vai ficar, o seu dispositivo, né, ele vai ficar K vezes, né, mais, vamos dizer assim, mais poderoso, né? Ele vai conseguir concentrar K vezes mais cargas do que ele armazenaria se aqui tivesse só o ar, né, ou o vácuo, tá? Que é o que a gente encontra, né, na prática, nos dispositivos eletrônicos, né? São capacitores que têm materiais dielétricos entre as placas, tá? E também discutimos, né, que na vida real, né, a gente não analisa um capacitor isolado, né, como a gente está discutindo aqui. A gente analisa a associação de capacitores, né? É isso. Então, a gente viu que os capacitores, eles podem se associar em série, né, e em paralelo, né? Que aí a gente vai fazer uns probleminhas hoje, a gente vamos fixar mais essas associações, tá? De capacitores em série em paralelo. Então, basicamente, eu fiz um resumo aqui do que vocês viram na aula, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer... vamos fazer os probleminhas, tá? Depois eu vou... Alguém quer fazer algum comentário? Não? Tranquilo? Então, eu vou gerar aqui uma nova folha. Ok. Então, o ruim desse programinha é que ele não salva os outros. Aí não fica salvo aqui as outras anotações, tá? Mas vamos lá. Então, primeiro, né, como sempre é um problema mais simples, né, e um exemplo de um capacitor de placas paralelas mais circulares, tá?
Aqui o exemplo 1. Um capacitor de placas paralelas possui placas circulares com um raio de 8,20 centímetros, separados por uma distância de 1,30 milímetros. Um pouquinho feinho aqui, sim. Milímetros. Aí, a letra A é calcula a capacitância e B, qual é a carga das placas C, uma DDP de 120 volts é aplicada ao capacitor. Ao capacitor. Aí o problema. Então, bora lá. Vou desenhar aqui, ó. São placas paralelas circulares, né? Então, deixa eu ver aqui como é que fica. Tem que fazer. Alta bonitinho aqui. Isso. Aqui. Fazer aqui aproximar, tá? Pronto. Então, aqui, ó, foi que ele deu aqui no problema, né? Ele deu o raio, né, dessas placas. Né? Aqui eu posso fazer em vermelho. Né? Esse raiozinho aqui, chamado de R, né? E deu a distância entre elas, né? Que é a distância aqui, ó, entre as placas de 1,30 milímetros, né? Que eu posso chamar de D. Tá? Então, como a gente sabe, né? O princípio de cada capacitor é ter uma quantidade de carga positiva em uma placa, né? E a mesma quantidade na outra. E aí a gente diz que o capacitor, ele está carregado nesse caso, ó, né? Com carga aqui, né? Que, na verdade, né, a carga líquida, vamos dizer assim, de qualquer capacitor, você soma mais Q com menos C dá zero, né? Com menos Q dá zero, né? A carga líquida de qualquer capacitor, vamos dizer assim, é zero,
tá? Que é se você ligar aqui uma placa a outra, então ele vai se descarregar, né? Então, é assim que você chama, né? Você não soma as duas cargas, né? Intuitivamente você pode pensar assim, né? Mas aí, toda vez que a gente fala de capacitor, você diz que a carga dele é a carga absoluta aqui de uma das duas placas, tá? Então, sempre é assim que a gente fala, tá? E aí, ó, como é que você calcula a capacitância, né? Isso aqui, ó, é um capacitor de placas paralelas, né? Então, a gente viu lá, né? Vocês viram no vídeo, né? Que a capacitância, C, simplesmente é ε0, a área dividido pela distância, né? E aqui é claro que esse capacitor ele não está preenchido com dielétrico, né? Se tivesse aqui, mudaria, né? Você teria que saber a constante dielétrica aqui do material, né? Que está preenchendo, e você multiplicaria ali, como eu mostrei anteriormente. Ok, então, simplesmente aqui você vai substituir, né? ε0 é uma constante, né? Se você quiser fazer assim, ó, ε0, a área da placa aqui vai ser quem? A área do círculo, né? Que é π vezes o raio ao quadrado, dividido pela distância entre as placas, né? Então vai ser o quê? 8,85 vezes 10 a menos 12, né? Vezes 3,14, né? O raio, 8,2 centímetros, então fica 8,2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, dividido, né, pela distância entre as placas, que é 1,3 milímetros, né? Ou seja, 1,3 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Estou colocando aqui tudo no SI já. E aí, quando você fizer essa continha aqui, ó, a sua capacitância vai dar 1,44 vezes 10 a menos 10 Faraday, né? Então, lembra que a unidade de capacitância é o Faraday, né? Em homenagem a Michael Faraday. Vocês lembrarem lá na nossa primeira aula, que a gente fez a revisão histórica, né? Faraday foi um dos pioneiros, né, no desenvolvimento de capacitores, né? Os capacitores que ele trabalhava eram tamanho de salas. Ele mexia com grandes quantidades de energia. Né? Então, tranquilo aí, né? Bem facinho, simples. Letra B. A letra B é o quê? Qual é a carga das placas se um DDP de 120 volts é aplicado ao capacitor, né? Então, usar sempre a relação, né? Q igual a CV, né? Já que C é Q sobre V, então lembra. Aqui eu só para comentar, né? Um Faraday, né? Você divide aqui, ó, é um Coulomb por 1 volt, né? A gente chama de Faraday. Um Coulomb por 1 volt. Tá? E aí a carga aqui vai ser só multiplicar, né? A capacitância que a gente achou pela DDP que é aplicada, né? Já está em volts, então não precisamos transformar. E aí quando você multiplica aqui, né? Não tem o resultado, né? Mas vai dar 1,44 vezes 120 vezes 10 a menos 10. Alguém poderia fazer, por favor, essa continha? Vocês estão aí, pessoal? Sim, professor. Então, alguém, por favor, aí, tiver uma calculadora fácil aí. Mas eu tenho aqui, né? Também já posso fazer aqui com a do próprio Windows, né? 1,44 vezes 120. 172,8. 1,3, professor, vezes 10 ao oitavo, menos 8.
1,73 vezes 10 a menos 8. Tá. 1,70. Aqui deu 172, né? Mas você anda aqui duas vírgulas e diminui e aumenta duas casas aqui, né? Então vai ficar 1,73, né? Aproximando, vezes 10 a menos 8. Tá? Então vai ficar 1,73 vezes 10 a menos 8. Coulombs, né? Carga é Coulomb. Tá? Essa aqui é a carga armazenada no capacitor. Ok? Tranquilo aí? Muito fácil, né? Vocês querem copiar aí? Tem alguém copiando? Posso esperar. Vamos fazer uma de... Vamos fazer agora a associação de capacitores. Bora. Espera que o programinha voltou, hein? Deixa eu tentar aqui de novo. Mas não tinha dado esse bug ainda aqui no programa. Do mesmo jeito. Vou ter que instalar esse programa aqui. Bora lá. Exemplo 2. Então, no exemplo 2, eu tenho o seguinte arranjo aqui, tá? O exemplo 2 é simplesmente você determine a capacitância. O que foi isso aqui que eu fiz? Capacitância. Equivalente da configuração abaixo bem como determine a carga do capacitor C1. Aqui os dados da questão. C1 é 12 microfarad. C2, 5,3 microfarad. C3 igual a 4,5 microfarad. E V é 12,5 volts.
Então, como é que você tem aqui essa configuração? Então, você tem assim, você tem aqui o capacitor, chamar aqui em outro. Vai ficar muito retinho, não, mas dá para entender. Aqui eu aqui. Então, aqui você vai ter uma DDP, né? Entre esses dois pontos aqui. Deixa eu. Essa setinha azul aqui é só para dizer que a DDP é entre esses dois pontos aqui, ó, do circuitozinho, né? Dos capacitores, né? Aqui, ó, você tem um capacitor, né? O capacitor a gente representa assim, aqui a gente tem outro, e aqui a gente tem outro, tá? São 3 capacitores. Esse aqui é o C1, esse aqui é o C2 e esse aqui é o C3, capacitor 3, tá? E a gente conhece, né, a DDP, ó, entre esses dois pontos aqui, ó, essa perninha e essa perninha aqui que pega em C3, tá? Que é 12,5 volts, tá? E aí o problema é que aqui a gente calcula a capacitância equivalente, né? E depois a gente calcula a carga do capacitor C1, que é esse aqui, esse C1. Bem simples, né? Então, como é que a gente faria, Lou? Vocês que assistiram a aula aí. Qual é a primeira observação que a gente pode fazer? Lembra que o capacitor equivalente é aquele que a gente pode substituir todos, né, por um único equivalente a todos eles. Tá? E aí, dependendo da associação, se é em série ou em paralelo, a gente obtém o valor da capacitância equivalente. Tá? E aí, como é que a gente faz aí? Então, só observar primeiro que C1 e C2, ó, eles estão em paralelo. Então, lembra que a gente tem duas, vamos dizer assim, duas associações possíveis, né? Em série e em paralelo. Tá? Essa daqui está em paralelo por quê? Então, qual é a principal característica da associação em paralelo? Ó, cada perninha aqui, ó, de cada capacitor, ó, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, né, elas estão convergindo para um ponto. Tá? Então, se você tomar DDP entre essas perninhas aqui, vamos dizer, né? Aqui que é o mesmo, né? Todos os pontos aqui eles estão no mesmo potencial, tá? Aqui em cima. E aqui, ó, também. Todos esses pontos aqui, ó, eles estão no mesmo potencial que é esse mesmo aqui. Tá? Então, se você colocar aqui a gente vai ver depois, né? Um voltímetro, que é o que mede a DDP, a gente vai ver que C1 e C2, eles compartilham da mesma diferença de potencial. Tá?
entre esses dois pontos aqui. Então, essa é a principal característica da associação em paralelo. Tá? Para resistores também, a gente vai ver que os resistores, que têm outra função no circuito, né, eles podem também se associar assim em paralelo. Né? E aí, ó, a DDP é a mesma para os dois, né? E eles vão ter cargas diferentes, né? Mas de maneira que quando você soma a carga dos dois, vai ser, vamos dizer, a carga total da configuração aqui. Tá? Já a associação em paralelo, em série, desculpa, né? É o que vai sobrar daqui, ó. Entre C1 e C2 vai sobrar, a gente vai chamar de um capacitor equivalente entre os dois, né? De maneira que isso aqui, ó, é a mesma coisa de você ter isso. Ó. Entre C1 e C2, você tem o que a gente chama de C equivalente, né? Uma capacitância equivalente de 1 e 2. Tá? Então, a gente vai representar isso aqui por um equivalente, né? Em 1 e 2, né? E eles estão conectados a 3, né? Então, 3 está aqui embaixo, continua. Tá? C3. Aí, ó, agora sim a gente tem uma associação em série, ó. C equivalente e C3 estão em série, né? Por quê? Por mais que eles... A DDP aqui, ó, é a mesma, né? Que é V, né? DDP aqui é a mesma. Mas eles não estão compartilhando a mesma DDP. Na verdade, a DDP desse aqui mais esse vai dar a DDP total. Essa discussão eu faço e mostro por quê, né? Nas aulas. Nas aulas que estão lá gravadas, né? E a carga total, ó, e a carga desse é igual à carga desse, que é igual à carga total do que a gente chama de capacitor final, né? Nesse caso aqui, ó, esses dois vão resultar aqui no final, né? Ou seja, vai ter o capacitor equivalente, que é o que a gente está procurando, né? C equivalente, né? De toda a configuração, tá? Então, a gente tem, né, que a DDP aqui, ó, continua sendo V, não é? DDP aqui, ó. Então, eu substituí, ó, todos os capacitores por um único, né? Que eu estou chamando de C equivalente. Tá? Então, ó, a gente vai seguir a sequência. Ó, a gente vai calcular primeiro esse capacitor equivalente entre 1 e 2, vai dar esse valor. Né? Eles estão associados em paralelo aqui, ó, tá vendo? E aqui ele vai estar associado em série com C3, né, que já está aqui. Tá? De maneira que quando você fizer essa associação, vai dar o valor que a gente está querendo, né? O capacitor ou a capacitância equivalente. Tá? E depois a gente vai calcular a carga do capacitor C1, né? Que o problema está pedindo aqui. Tá? Tranquilo aí? Então, primeiro, ó, quem seria aqui, ó, o capacitor equivalente em 2. Eu estou chamando de C equivalente em 2. Tá? Meu C equivalente em 2. Ó, vai ser quem? Ó, C1 e C2 estão em paralelo. Então, a capacitância equivalente dos dois vai ser simplesmente a soma. Né? E aí você vai somar ó, C1 mais C2, que vai dar C equivalente 2 igual a... Ó, C1 é 12 e C2 é 5,3. Então, vai dar 12 mais 5,3, que é... Vou até colocar aqui, ó, 12 mais 5,3. Tudo está em microfarad. Né? Então, vai dar 17,3 microfarad. Tranquilo aí? E agora? E agora, eu tenho o valor de C equivalente em 2, que foi o que eu calculei, e está em série com C3, né? Então, quem será agora o meu C equivalente? Que é o produto final aqui, ó, vai ser a associação em série dos dois, né? Então, lembra, quando eu tenho em série, ó, na verdade, você vai ter, o inverso aqui, né? A soma dos inversos
capacitância, né? Então, na verdade, aqui, ó, você vai ter 1 sobre C equivalente, né? Vai ser igual a 1 sobre, ó, C equivalente 1, 2, mais 1 sobre C3, né? Que é o outro. Não é isso? Ou seja, aí se você substituir aqui, ó, 1 sobre C equivalente 1, 2, vai ser 1 sobre 17,3, né? Mais 1 sobre, quem é C3? Tá aqui, ó, 4,5, né? 4,5. Quando você somar isso aqui, vai dar 0,28, tá? Pode fazer aí na calculadora. Mas 0,28 é 1 sobre C equivalente. Então, quem é C equivalente? Você inverte os dois lados aqui, ó. Inverte aqui e inverte aqui. Então, C equivalente vai ser 1 sobre 0,28, né? 1 dividido por 0,28. C equivalente vai ser 3,57 microfarad. Ó, como eu fiz tudo em microfarad, tá vendo? Ó, eu substituí aqui, ó, tudo em microfarad e o meu resultado também vai ser em microfarad. E aí eu achei a minha capacitância equivalente. Tá? Tranquilo aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Ô, professor, no caso aqui, numa máquina fotográfica, a quantidade de carga que ele pode aguentar depende muito das placas, né? Depende do material que é feito, que é preenchido, né, entre as placas, que geralmente você tem um dielétrico, né, às vezes de óleo, né, dependendo. Uma espécie de papelão também, que o pessoal usa muito, os mais antigos, né, os capacitores mais antigos, mas os mais novos têm cerâmica, enfim. E também depende da associação dele, né, do circuito que está sendo usado lá, né. E aí, a gente fez a primeira parte do problema, tá? Falta a segunda. Então, qual é a carga que está sendo armazenada aqui, ó? Capacitor C1. Né? É o que o problema está perguntando. E aí, ó, para a gente responder a essa pergunta, né? A gente tem que lembrar, né, da propriedade das associações, né, em série e em paralelo. Eu já comentei aqui, mas aí eu vou repetir, ó, que quando eles estão assim em paralelo, né, eles têm, né, na verdade aqui, cargas diferentes e a mesma DDP. Quando eles estão em série, que é esse caso aqui do meio, eles têm DDPs diferentes, né, mas têm a mesma carga. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse C equivalente 1, 2 e C3, ó, eles têm a mesma carga armazenada. Tá? C equivalente é o capacitor equivalente entre 1 e 2. Né? Então, olha, ó, se eu conseguir calcular C equivalente, a carga nesse capacitor, né? Consequentemente, eu vou conseguir, lembra que Q é C vezes V, né? Isso vale para qualquer capacitor. Né? A carga é a capacitância vezes a DDP, tá? Ou C igual a Q sobre V, né? Se você falar da capacitância, tá? Então, vejam, se eu conseguir calcular a DDP desse capacitor, né? Desculpa, a carga primeiro, né? Se eu conseguir calcular a carga dele,
com certeza eu vou calcular a DDP dele, né? Por exemplo, porque a capacitância eu conheço, que eu calculei aqui, ó, que é essa aqui, 17,3, né? E, e aí a DDP vai ser o quê? A carga, né, que eu vou calcular, dividido pelo valor da capacitância, tá? Aí eu consigo achar a DDP dele, ó. Note que essa DDP aqui que está em azul, a diferença de potencial entre esse ponto e esse de cima. O que seria a DDP do capacitor equivalente em 1,2? É a DDP entre esse ponto e esse. Tá? Essa aqui é a que eu chamaria, né? Se você quiser chamar isso aqui de V12. Tá? Seria a capacitância equivalente a DDP, né? Do capacitor equivalente entre 1 e 2. Tá? E aí, ó, aí eu faço o caminho contrário, tá? Do que eu fiz aqui, ó. Aí quando eu volto para cá, ó, essa DDP vai ser essa mesma DDP aqui, concorda? Então, se eu calcular essa DDP aqui, eu vou saber da DDP tanto do capacitor 1 como do capacitor 2. E aí, como eu conheço a capacitância dele, ó, e eu conhecendo a DDP, eu consigo calcular quem? A carga, né? Armazenada no capacitor, ou em 1 ou em 2, né? Ou no capacitor que eu quiser aqui. Tá? E aí, ó, eu tenho que fazer o caminho contrário, né? Daqui para cá e daqui para cá. Né? E aí, lembra que o começo da história é o quê? É eu conseguir calcular essa carga aqui, né? Do capacitor equivalente 1, 2. Tá? E como é que eu calculo essa carga? Essa carga aqui, ó, vai ser igual à carga do capacitor equivalente. Porque lembra, ó, os capacitores estão em série, né? A carga desse vai ser igual à carga desse, que vai ser igual à carga do capacitor equivalente. Tá? Isso é uma propriedade da associação em série. Tá? E aí, como é que eu calculo a carga equivalente aqui, do capacitor equivalente? É fácil, né? Ó, quem seria a minha carga do capacitor equivalente? Vai ser, ó, dessa fórmula aqui, ó, vai ser a capacitância equivalente vezes a DDP dele, que é V, não é? Ou seja, se você multiplicar aqui, ó, 3,57 vezes, aqui é microfarad, tá? Vezes a DDP, que é 12,5 volts, tá? Então, o resultado aqui, ó, que é equivalente, né? Que é equivalente vai ser, quando você multiplicar, né? 44,6. Tá em micro, eu usei micro aqui, então eu vou carregar o micro, tá? Micro coulomb, né? Que carga vai ser coulomb. Então, ó, achei a carga, ó. Essa carga aqui vai ser a carga desse e a carga desse também, né? Ou seja, vai ser igual a carga do equivalente entre 1 e 2, que é igual também à carga do capacitor 3, né? Pode chamar de Q3, né? Tranquilo aí? E aí agora, ó, como eu tenho a carga agora desse, ó, eu sei achar a DDP dele, que eu chamei aqui de V12, tá vendo? Então, quem será a... Por isso que o outro programa é melhor. Aqui eu vou ter que abrir outra... Deixa eu ver aqui no Flipbook. Assim vai. Eu vou ter que apagar aqui. Mas, enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o enunciado aqui. Tá? Então, vou apagar aqui aproveitar esse espaço aqui, tá? Deixei de usar esse programa por causa disso.
começo eu usava ele, mas não é muito prático não para certas coisas. Ou então não sei mexer o suficiente nele, né? Mas pelo que eu vi até agora, não dá para você gerar aqui um quadro. Enfim, tá entendendo aí, ó? Eu calculei a carga desse capacitor equivalente, né, que é igual a carga desse e desse, tá? Lembra que eu estou querendo a carga desse para achar a DDP, né? Que a DDP dele vai ser a mesma dos dois aqui, tá? Então, ó, quem será agora? Então, daqui, né? Vamos para cá agora, tá? Vocês se organizam. Então, vai ficar o quê? Ó? Que o meu V12 que eu chamei aqui, né? Eu posso chamar assim, ó, V12, que é a DDP ó, aqui, ó, entre 1 e 2, né? Vai ser igual a quem, ó? Dessa fórmula aqui, ó. Vai ser a carga que eu achei, ó, do capacitor equivalente, né? Que é equivalente. Vou botar aqui mais para baixo. Então, ó, o V12, né? Vai ser igual aqui, ó, por essa equação aqui. Vai ser a carga equivalente dividido por quem? Pela capacitância equivalente. De quem? De 1 e 2, né? Essa carga equivalente aqui, se você quiser chamar, entre 1 e 2 também, né? Que é a mesma aqui, ó, do capacitor equivalente. Tá? Então, essa carga que a gente achou foi quanto? Ó, foi essa aqui, né? 44,6 microcoulomb, dividido pela capacitância equivalente entre 1 e 2, que a gente calculou aqui, ó, deu 17,3, né? Microfarad, né? Então vai micro em cima e micro embaixo, vai cancelar. O resultado aqui vai dar simplesmente em volt. Tá? Quando você dividir aqui, vai dar 2,58 volts. Tá? Então, 2,58 volts ó, é a diferença potencial entre esses dois pontos, que é a mesma desses dois pontos aqui, né? Entre 1 e 2. Aí, ó, finalmente, quem será a carga do capacitor 1 que a gente está querendo? Q1. Ó, vem para essa fórmula aqui também, né? Vai ser a capacitância dele vezes a DDP que ele está sofrendo aí, que é essa aqui, né? Que a gente acabou de achar, né? Entre esses dois pontos aqui. É V12. E aí, C1, né? Eu apaguei aqui, mas ele é 12 microfarads, né? Não estou colocando aqui unidade, não, né? Mas vocês sabem que é micro, né? Então, 12 microfarads vezes a DDP que a gente achou aqui, que foi 2,58. Ou seja, o meu Q1, né, a carga no capacitor 1 vai ser, essa daqui vai ser em micro, né, microcoulomb. Então, vai ser 31 microcoulombs. Tá? Aqui. Então, esse é outro resultado que a gente queria, né, a carga armazenada no capacitor 1. Aí, se eu pedisse a vocês, ó, qual seria a carga no capacitor 2? Mesma coisa, ficou fácil agora. Você pegaria o C2, né, a capacitância dele, e multiplicaria por essa mesma DDP, ó, V12, que é a DDP, né, de 1 também. Eles estão na mesma DDP aqui, ó. Diferença potencial. Tá? Entenderam aí, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou um pouquinho bagunçado aqui porque eu queria aproveitar a figura, tá? E estou passando aqui por problemas técnicos, né? Eu não posso usar outro programa. Mas deu para entender aí? Vocês querem que eu recapitule aqui os passos que eu fiz? Para mim seria bom, professor. Alguém mais quer comentar alguma coisa?
Não, acho que seria bom mesmo revisar, professor, devagarzinho. Ficou um pouquinho bagunçada aqui a tela, mas bora lá. Então, lembra, o objetivo da gente era calcular a capacitância equivalente e, particularmente, aqui a carga que está armazenada aqui no capacitor C1. Tá? Então, o que a gente fez? Primeiro foi fácil, né? Vimos aqui que C1 e C2 eles estão em paralelo. Né? Ó, eles estão compartilhando da mesma DDP, tá? Que são os dois pontos aqui. Então, achamos a equivalente primeiro dos dois, que deu C equivalente em 2, né? A gente vai fazendo parte a parte, né? E repetimos aqui o C3, né? Que já está. Tá? E aí vimos, ó, que o resultado aqui ficou uma associação em série, né? A característica de uma associação em série é o quê? Eles não estão na mesma DDP, né? Uma perninha de um está pegando aqui na perninha do outro, e o outro está ligado nesse ponto, enquanto o de cima está aqui. Tá? Então, a DDP desse de cima é diferente da DDP do de baixo. Tá? E a perninha do de baixo aqui está pegando em um ponto, e a do de cima está pegando em outro. Tá? Então, eles vão ter diferença de potenciais diferentes. Tá? Mas aí a característica é que a carga deles, ó, armazenada, vai ser a mesma. Tá? Isso aí eu expliquei bem detalhadamente na aula. Ok, e aí ó, ficou em série, e aqui a gente vai agora, né, substituir os dois aqui por o produto final, né? E a ideia ó, é você reduzir todos em um só, né? Que é o que a gente chama de capacitor equivalente. Tá? E aí fizemos a continha aqui embaixo, né? Da capacitância equivalente. Essa primeira aqui nós fizemos para o capacitor equivalente entre 1 e 2, né? Entre 1 e 2, e aqui para o em série, né? Então, para quem já viu resistores, né? Lembrar lá do ensino médio, né? É o contrário dos capacitores, né? Por exemplo, o capacitor em paralelo aqui, ó, é equivalente à fórmula, vamos dizer assim, à expressão do resistor em série, né? Resistor em série você soma. Né? Já no capacitor, essa soma aqui se dá para o capacitor em paralelo. Né? E o capacitor em paralelo, né? A fórmula que você usa aqui, ó, o inverso, a resistência que você somaria, né? Então, sempre é o contrário. A gente vai chegar lá, vocês vão ver que é o contrário. Tá? Que foi o que a gente fez aqui. Então, calculamos, né, a primeira parte do problema. Né? Aqui é paralelo, né? Essa primeira parte foi em paralelo. E a segunda parte foi em série, né? E a segunda parte aqui foi associação em série. Ok, calculamos o capacitor equivalente, ó, deu 3,57 microfarad. Né? E vamos aí agora calcular o que o problema está pedindo, né? A carga do capacitor, a carga está acumulada nesse capacitor aqui, ó. Né? Então, o que é que a gente sempre faz? Ó? Isso a gente sempre faz assim, né? A gente vai agora fazer o caminho contrário do que a gente fez, né? Então, a gente acha primeiro, a gente achou a capacitância equivalente, aí a gente vai achar a carga desse capacitor equivalente. É como se você pegasse a carga dos 3 capacitores aqui e substituísse por um capacitor só. Né? Mas aí você não somaria simplesmente a carga dos 3, porque eles estão dispostos em maneiras diferentes. Né? A gente está vendo que 2 estão em paralelo e esse está em série com o resultado dos 2, né? Que está em paralelo. Tá? Mas por que a gente faz isso? Porque se a gente calcular, que foi o que eu fiz aqui, ó, né? Posso até fazer de ver. Foi o que eu fiz aqui, né? Então, se eu calcular a carga desse capacitor equivalente, foi o que eu fiz aqui, né? Ó, capacitância equivalente foi o que a gente achou, e V foi o que o problema deu, né? Foi 12,5 volts. Tá? Por quê? Como eu achei aqui, né, a carga dele, pela propriedade da associação em série, a carga dele é a carga desse e igual também a carga desse.
né? Porque eles estão em série, tá? E isso aí vocês vão ter, quem não assistiu a aula ainda, gravada, vai ter que assistir lá para se convencer disso aí. Eu explico direitinho aqui o processo, né? Das cargas que vão, umas cargas, por exemplo, positivas aqui, elas repelem as positivas da outra placa, de maneira que a outra placa fica negativa, tá? E aí é uma reação em cadeia, vamos dizer assim, né? E por aí esses capacitores eles são carregados, né, com cargas iguais, né? Ok, ó, então a gente achou a carga desse e a carga desse. Só que como a gente quer a carga do capacitor 1, a gente não vai trabalhar com 3, tá? Então, a gente sabendo da carga desse aqui, do equivalente de 1 e 2, dá para a gente achar essa DDP, né? A DDP dele. Já que a gente conhece a capacitância equivalente, que a gente calculou aqui, ó, foi a primeira coisa, e calculamos a carga, né, dele, que é a mesma desse aqui, né, que foi o que a gente fez aqui, ó, tá? 44,6. Tá? Então, essa continha aqui eu fiz, né, que foi essa aqui, ó, de cima, né, V12. Então, a gente divide, né, por essa relação aqui, ó, né, sempre usamos ela. Então, dividindo a carga dele pela capacitância equivalente, né, pela capacitância dele, né, a gente acha a DDP a que ele está submetido, que deu 2,58. Tá? Por que eu fiz isso? Porque essa DDP, ó, vai ser a mesma de C1, ó, a DDP de C1 é a diferença potencial entre esses dois pontos aqui, ó. Tá? Que é a mesma de C2 também, ó, que é a diferença potencial entre esses dois pontos, ó. Todo mundo aqui, ó, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, ela vai estar no mesmo potencial como aqui em cima também, tá? Então, ó, como eu sei a diferença agora de potencial aqui, o capacitor 1 está submetido, né, já que eu estou querendo saber a carga dele, basta multiplicar essa DDP pela capacitância dele, que já o problema já deu inicialmente. Foi o que eu fiz aqui, ó. Multipliquei a capacitância dele pela DDP que eu achei aqui, né, anteriormente aqui. Tá? V12 aqui, ó. Eu fiz aqui. Tá? E aí, quando você multiplica, dá o valor da resposta que a gente está procurando. Ok? Clareou mais um pouco aí? A gente faz outra, tá? Para fixar. Faria sim, professor. A gente faz outra aí para fixar aí, tá? É melhor fazer eu também, professor. Porque aqui o quadrinho também não ajudou muito. Bora lá. Então, bora lá. Fazer outra. Então, exemplo 3. Para o circuito. Mostrado abaixo. Determine. Determine. Letra capacitância equivalente. Equivalente. A combinação. B. A carga armazenada em cada capacitor. E letra C, a tensão em cada capacitor.
tensão em cada capacitor. Tá? Vou colocar aqui os dados. C1 igual a 4 microfarad. C2 igual a 15 microfarad. C3 igual a 12. E a DDP aplicada aí 200 volts. Bora lá, desenho aqui. O problema é esse aqui. Aqui vai até aqui. Assim. E aqui analiso no capacitor C3. Precisava dessa perninha aqui, né? Aqui você tem você tem outro capacitor, muito perto. E melhorar isso, né? Fazer aqui a mão. Muito retinho, mas um aqui, outro aqui. Esse aqui é o C1, esse aqui é o C2 e esse é o C3. Tá? E a DDP aplicada aqui, entre esses dois pontos aqui. V. Entre esse ponto e esse aqui, embaixo. Tá? Então, Walter, quando eu digo DDP aplicado a esses dois pontos, ó, qualquer ponto aqui, ó, né, tá na mesma DDP, né? Como aqui também, ó, tá em outra. Desculpa, na mesma DDP não. Qualquer ponto aqui tá no mesmo potencial, né? E aqui embaixo, ó, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, também tá em outro potencial, né? Mas todo mundo aqui compartilha do mesmo potencial. Na maneira que você faz um menos o outro, vai dar 200 volts, né? O de cima menos o de baixo, o potencial daqui menos aqui, dá 200, tá? Que é a mesma coisa aqui, ó, desse ponto, desse, né? E aqui também, ó. É a mesma coisa.
né? Então, por exemplo, aqui em cima pode ser 300 volts, né? Cada ponto aqui está no potencial de 300 volts. E aqui embaixo, cada um pode estar 100. Né? Cada ponto desse. De maneira que você faz 300 menos 100 dá 200. Tá? Ou pode ser 400 menos 200, né? E aí dá 200, enfim. Ou pode estar no potencial negativo, né? O de baixo no negativo e em cima positivo, né? Que é, vamos dizer, a situação realista, né? Normalmente, você liga uma bateria, né? Uma pilha, você está no potencial, você tem um polo positivo e outro negativo, né? Então, geralmente, você tem um potencial positivo e um potencial negativo embaixo, né? De maneira que quando você subtrai um menos o outro, vai dar a DDP da bateria, enfim. Tá? Então, aqui a gente poderia imaginar que aqui cada perninha dessa estaria no polo, né, de uma bateria. Tá? Ok? Então, vamos lá. O probleminha aqui ó, é parecido com o anterior, né? Para esse circuito, então, determina a capacitância equivalente da combinação, né? E aí ele está pedindo a carga armazenada em cada capacitor, né? No dele a gente só fez para um. E a tensão em cada capacitor, ou seja, a DDP. Né? Quando eu falo tensão, é a mesma coisa de DDP. Né? Em cada um capacitor desses aqui. Né? E aí dá o valor das capacitâncias e dá o valor de V, né? Que é a DDP aqui, todo o circuito aqui está sendo submetido. Então, a primeira coisa a ser observada, pessoal, é o que? Bom, lembra, a gente tem que começar, tem que reduzir isso tudinho em um capacitor equivalente, né? Então, eu posso, né, substituir esses dois aqui, ó, por um só, C1 e C2 por um só, né? E essa associação aqui vai ser o quê? Em série, né? Então, eles dois estão em série, aqui sai um capacitor equivalente, e o capacitor equivalente daqui, né, que sobrar, vai ficar em paralelo com esse outro. Né? Por quê? Porque as perninhas aqui, ó, estão compartilhando da mesma diferença potencial, né, ó. E aqui. E para 3 também, ó. Né? Essa perninha aqui e a do 3 estão no mesmo potencial aqui em cima, e aqui embaixo, ó, essas duas, a de 3 e a do equivalente aqui entre 1 e 2, também vai estar no mesmo potencial aqui embaixo. Tá? Então, primeiro você tem uma associação em série, né, e depois você vai ter uma associação em paralelo. Tá? Então, o resultado disso aqui, ó, você vai ter um resultante aqui, né, um capacitor equivalente entre 1 e 2, né, C equivalente 1 e 2, né, em paralelo com C3, né, C3, né. E aí, ó, o resultado desse aqui vai ser o quê? Um único, né? Um único capacitor equivalente. Né? Então, você tem aqui uma associação em paralelo que vai dar, né, um capacitor equivalente aqui. Então, a todo momento aqui, ó, né, você pegar esse ponto e esse, né? Ele vai estar numa diferença potencial V, e o final aqui também, né? Vai ser V também. Tá? Então, aqui, ó, tá feito, né? Você... Como é que vai fazer aqui? Então, primeiro aqui, ó, em série, né? C1 e C2 estão em série, né? Vou colocar aqui C1 e C2 em série. Então, vai ficar como aqui? Capacitor equivalente, né? 1 sobre C equivalente em 2. 2 aqui em cima. 2. Vai ser o quê? 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Né? São em série. Então, o inverso do capacitor equivalente, né?
entre 1 e 2 vai ser a soma dos inversos das capacitâncias. Tá? E aí, quando você fizer essa continha aqui, ó, vai ser 1 sobre C1, né? 1 sobre 4 microfarad, está aqui, ó, o problema. E C2 é 15, então mais 1 sobre 15. Tá? Você somar aqui, você tira o mínimo, né? Enfim, entre 4 e 15 vai dar 60, né? 60 por 4, 15 vezes 1, 15, mais 60 por 15, 4 vezes 1, 4. Então vai dar 19 sobre 60. Mas é 1 sobre C equivalente. Então, o que seria C equivalente? Vai ser quem? Vai ser o inverso, né? Você inverte os dois lados aqui da fração, né? Esse lado e esse aqui, ó. Você inverte os dois. Então, C equivalente, 1, 2, vai ser quem? 60 sobre 19. Né? Que dá 3, então, C equivalente 1, 2 vai ser 3,16 microfarad. Tá? Que é esse aqui, né? Que está na segunda figurinha. Tá? E aí, ó, o resultado aqui, né? Aqui, ó, em cima, né? Então, isso aqui é daqui, né? É o primeiro passo que a gente fez. E aqui, ó, o C equivalente vai ser o quê? Ó? C equivalente 1, 2 e C3, que estão agora em paralelo, né? Então, eles dois aqui em paralelo vai dar o C equivalente, né? Então, o C equivalente, ó, em paralelo é mais fácil, é só você somar as duas, né? E aí você soma, C equivalente é quem? É esse mais esse, né? Esse C equivalente 1, 2, mais C3, né? Que é quem? Esse que a gente acabou de achar, ó, 3,16, mais C3, que o problema deu aqui, 12 microfarad. Ou seja, meu capacitância equivalente vai ser 15,16 microfarad, né? 15,16 microfarad. Então, isso aqui é a letra A, né? Letra A, capacitância equivalente. Que a gente achou. Tranquilo aí? Ok, então... eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print dessa tela. Né? Como aqui, toda vez eu vou ter que fazer o seguinte, um print aqui, para não perder esses cálculos, tá? Deixa aqui. Eu vou salvar na área de trabalho. Pronto. Deixa aqui, eu vou abrir aqui. Pronto, ficou. Então tá bom. Aí aqui, ó, já posso apagar, tá? Esse aqui. Só apagar aqui essa anotação. E a gente fica voltando. Olha só, então o que a gente fez aqui, achamos o capacitor equivalente, né? Agora o que é que ele quer? Ele quer a carga armazenada em cada capacitor, né? E depois a tensão em cada capacitor, que é a DDP. Né? DDP e tensão é a mesma coisa. Tá? Eu vejo, a gente tem que fazer também o caminho contrário, né? Mas a gente já pode, né, começar pelo mais fácil aqui. Ó. Veja, eu agora não quero só em 1, eu quero em 2 e em 3. Né? Tanto a carga como a DDP de cada um. Ó, o 3 aqui é mais fácil, tá vendo? Por quê? Vamos fazer o caminho contrário agora. O 3, né,
Ó, como é que eu sei a carga dele? Lembra que a carga, né? Vou fazer preto aqui. A carga é quem? É a capacitância, né? Para qualquer capacitor, né? A carga é a capacitância vezes a DDP. Né? Então, por exemplo, para o 3 ali vai ser o C3 vezes o V3. Né? E aqui, ó, o C3 a gente já tem, que o problema deu, né? E quem seria o V3? A DDP do capacitor 3. O problema também deu aqui, ó, né? Ó, a DDP do capacitor 3 é V, né? Então, ó, se você voltar daqui, ó, sempre vai ser V, né? A DDP do capacitor 3, que é a mesma do capacitor equivalente. Desde o começo aqui que eu estou com V, né? Então, esse V3 ó, é igual a V, ó. Então, vai ficar C3 vezes V, né? Já que ele está em paralelo aqui, ó. Paralelo com o capacitor equivalente entre 1 e 2. Então, para o 3, ó, simplesmente C3, que é quanto? 12 microfarad, né? Então, vai ficar 12 vezes V, né? Que é 200 volts. Ó, o probleminha dele aqui, né? 200 volts. 12 vezes 200. Então, o resultado, obviamente, vai ser em microcombi, né? Porque aqui está micro no 12. Né? Então, vai ser 12 vezes 200 dá 2.400, né? Microcoulombs. Ou, se você quiser abrir aqui o micro, é 10 a menos 6, né? Então, você... Aqui é Q3, né? Ou Q3 igual se isso aqui é 10 a menos 6, né? 10 a menos 6. Isso aqui é 10 a menos 6. Então, fica 2.400 vezes 10 a menos 6. Vai dar 2,4 vezes 10 a menos 3 coulomb. Né? Se quiser chamar esse prefixo aqui, é milli, né? É 2,4 milicoulomb. Tá? Ok, isso aqui foi o mais tranquilo, né? Então, aqui a gente está na letra B, né? Falta achar os outros dois, ó, de 1 e de 2. Aí a gente vai e faz o caminho contrário. Para eu saber a carga deles, né, já que eu conheço as capacitâncias, então eu tenho que saber a DDP deles, né? Por essa fórmula aqui, ó, Q igual a C vezes V. Tá? Mas a DDP deles, C equivalente a 2, né? É a mesma DDP aqui, ó, né? Mas veja, no problema anterior, C1 e C2 eles estavam em paralelo, então a DDP de C1 era a mesma de C2, né? Aqui não, aqui eles estão em série, né? E aí a DDP de C1 vai ser diferente de C2, né? Então, como é que eu calculo essa DDP? Então, né? E a carga, né? A carga, né? E a DDP. Então, vai ser mais fácil eu calcular logo a carga aqui, porque se vocês lembrarem, né? Como foi o problema passado, os capacitores, quando eles estão em série, eles desfrutam, vamos dizer assim, da mesma carga. Né? Então, a carga de C1 é igual à carga de C2, que é igual à carga desse capacitor equivalente aqui. Tá? Então, se eu achar a carga desse capacitor equivalente, automaticamente eu estou achando a carga de C1 e a de C2. Né? E aqui é fácil ó, achar a carga, né? Porque eu conheço a DDP desse capacitor equivalente, que é V, né? Que é a mesma de C3, já que eles estão em paralelo. Né? E aí, fica fácil, né? De calcular. Então, fica assim, ó. Primeiro, colocar aqui, ó. Encontrando primeiro a carga do capacitor equivalente
de 1 e 2, né? Que vai ser igual a Q1, que vai ser igual a Q2, né? Que eu já justifiquei. Quem vai ser essa carga, né? Que é equivalente 1, 2. Vai ser quem? Vai ser a capacitância equivalente 1 e 2, vezes a DDP, né? Que está submetido aqui, tá? Essa capacitância aqui a gente calculou, né? Foi a primeira coisa que a gente fez, ó, C1 e C2 em série, que deu 3,16 microfarad aqui, embaixo, tá? Então, vai ser 3,16 vezes a DDP, né? Que é 200 volts. Ou seja, eu vou tirar aqui essa unidade, já que eu não estou colocando as unidades. Então, a minha Q é equivalente, né? Ou seja, se você preferir chamar assim, Q1, seguindo aqui, ó, já que isso aqui é igual a Q1, que é igual a Q2, então Q1 que é igual a Q2, vai ser o resultado disso aqui. Aqui é 6,32, né? Já estou colocando aqui o micro, né? E abrindo aqui a potência, tá? Vezes 10 a menos 4 coulomb, tá? Então, isso aqui, ó, é a carga de Q1 e a carga de Q2. A gente não queria a carga dos três, ó, achamos primeiro a do 3 e achamos a de 1 e 2, que são iguais, né? Simplesmente lembrando da propriedade de que, quando os capacitores eles estão em série, a carga dos dois são iguais, que é a mesma do capacitor equivalente aqui. Tranquilo aí? Entenderam aí, ô? Sim, deu para entender, professor. Sim, professor. Então é sempre assim, ó, a gente acha o capacitor equivalente e depois faz o caminho contrário, né? Ok. Então, o que é que falta mais? Ó, a gente achou a carga em cada capacitor, que foi a letra B, e agora a tensão em cada capacitor. Né? A tensão fica fácil agora, né? Letra C. A tensão em cada capacitor, veja só, a do 3 a gente já sabe, ó. V3 é igual a V, que é 200 volts, né? Então, V3 é 200 volts, não? E foi a informação que a gente justamente pegou para achar aqui a carga de 3, né? Ó, V3 é igual a V, ó, e é 200 volts. Né? Quem seria V1? Ó, como a gente agora já sabe a carga dele e sabe, e já de primeiro, né? De antemão a gente já sabia a capacitância dele, porque o problema já deu, né? Então, quem será V1? Então, V1 é Q1 sobre C1. Ou seja, Q1, que a gente achou aqui, ó, 3,32 vezes 10 a menos 4, dividido por C1, né, que o problema deu aqui, ó. E, ó, C1 foi 4 microfarads, né? A gente aqui, como já abriu aqui os prefixos, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 4 microfarads é 4 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, quando você dividir aqui, vai dar o seu V1 igual a 158 volts. E V2 vai ser quem? Q2, né, sobre C2, né, utilizando a definição de capacitância. Né? Ó, Q2 ó, e Q1 é a mesma coisa, né? Então, 6,32 vezes 10 a menos 4, dividido por C2. Então, a gente volta lá e vê o probleminha, ó. C2 foi 15 microfarad. Né? Então, 15 vezes 10 a menos 6, né? 15 microfarad. Então, quando você dividir aqui, V2 vai dar 42 volts.
resolvido aqui o problema, né? Encontramos as cargas de cada um, ó, de 3, de 1 e de 2, e encontramos a DDP dos 3, ó, de 1, de 2 e de 3, né? Aí, ó, tem uma provinha aqui que você faz, ó, para saber se está certo, nesse caso aqui. Ó, lembra que veio C1 e C2 não estão em série? Então, quando os capacitores estão em série, a DDP deles, aqui, por exemplo, a DDP do capacitor equivalente entre eles, né? Que faz a diferença entre esses dois pontos aqui, ó, vai ser igual à soma da DDP de cada um, tá? Então, C1 mais C2 aqui, ó, tem que dar V, né? Que é 200 volts. E dá mesmo, né? Ó, se você somar 158 com 42, vai dar 200 volts, que é o mesmo de 3, né? Do capacitor 3, porque 3 está em série aqui, desculpa, em paralelo, né, com ele. Então, a DDP do 3, ó, vai ser igual a DDP do equivalente, né, entre 1 e 2, que é 200. Tá? Ficou claro mais aí, essa parte? Sim, professor. Foi bem melhor. No segundo exemplo já vai fixando melhor, né? Tranquilo aí, cadê as meninas? Não estão participando, não, é? Estão tudo dormindo aí, Tá é? tudo tranquilo, professor. Certo. Aline, Érica, Bruna, Maiara. Bem. Tá sem áudio. Perguntem aí, viu? Não é para ficar com dúvida, não. Então, se lembrem sempre, né? A gente sempre acha o capacitor equivalente, né? E para saber as particularidades, né? A tensão de um certo capacitor, né? Ou a carga, aí você faz o caminho contrário, né? Você volta e vai usando as propriedades, né? Dos capacitores em série, né? E em paralelo. Nesse caso aqui, ó, a gente sempre usa essa, né? Que em série os dois eles têm a mesma carga, que é a mesma do capacitor equivalente aqui entre eles. Isso permitiu achar, né, a carga dos dois, é o que a gente fez aqui, ó. Né? Aqui, ó. Certo? E aí a letra C ficou fácil, né? Ficou fácil aqui. E o 3 a gente já sabia até bom, né? E o ADDP entre do 1 e do 2 é só usar a relação, né? E igual a CV. Isso aqui sempre é válido para qualquer capacitor. Ok? Acho que não dá tempo de fazer outra. Tem outra aqui, mas eu acho que não dará tempo. Ok, então, acho que se fizer outra agora vai ficar muito corrido. Tem cerca de 10 minutos aí. Vou fazer a chamada e aí a gente termina, tá? E aí eu vou ver se essa semana eu corrijo as provas de vocês, tá? Quem ficou aí para a segunda... Quem faltou automaticamente está na segunda chamada, né? Então...
Só não vai poder aí fazer mais uma, né? Mais uma. Não vai poder perder mais nenhuma outra nota. Só tem uma chance aí, tá? Ok, então vou aproveitar aqui, eu vou abrir o Siga logo e já vou colocando a presença de vocês. Bora lá. Aline tá aí, né? Sim. Aline. Érica. Aqui, professor. Érica tá aí. Everton. Aqui, professor. Fernando. Presente. Igor também. Aqui, professor. João Barros, né? Tá aí, João Barros. Porque tem o João Antônio aqui. José Ângelo, tá aí. Leonardo Alves. Presente. Certo. Maria Bruna, tá aí, né? Tô aqui, professor. Maiara. Tá sem áudio, né? Tá, tô vendo aqui só. Micael Tô aqui, professor. e Pedro. Aqui também, professor. Tá, ok. Ok, pessoal. Então, vou postar aí a aula, já a aula da semana, né? Que é a parte de corrente e resistência. E aí, com mais uma aula, né? A aula da outra semana, que é circuitos. A gente já fecha assunto para a segunda prova, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou, para não ficar tão pesado, tá? Porque são 4 capítulos, né? Potencial, capacitância, corrente e resistência e circuitos, né? Seriam esses 4 capítulos para segunda prova. Então, para não ficar tão pesado, aí eu vou escolher 3 deles e eu digo a vocês aí com... Mas aí façam todas os probleminhas da lista, tá? Quando chegar mais perto assim, aí eu digo, tá? Qual será o capítulo que eu não vou cobrar de vocês, né? E 4 capítulos vai ser muito, muito cruel, né? Vai ser muito pesado para vocês aí, tá? Professor, a Oi, terceira Ana. é a lista, não é? A terceira nota vai ser a parte de magnetismo, né? Que vai ser a lista. Né? Eles vão entregar a lista aí, tá? Então, boa noite aí, até boa semana e até a próxima. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, professor. Você Tá bom, obrigado aí. Pessoal. Tchau. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até, valeu.